Olá, gente, galerinha. Me chamo Elisângela, professora de matemática das turmas dos primeiros anos EFGH da JAF. E nesse vídeo a gente vai ver os números racionais, que são as frações, né? Vamos ver alguns tipos de fração e vamos realizar cálculo envolvendo as operações com fração. Nos números racionais, é todo aquele que pode ser representado por uma razão entre dois números inteiros, sendo o segundo não nulo, que é indicado pela letra Q aqui, ó. Esse Q quer dizer racional, é o conjunto dos números racionais. Aqui eu coloquei Q igual A sobre B. Esse A sobre B é esse número racional. O A gente chama de numerador e o B denominador. Aí tá o que? O A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulo. Por isso que aqui, no enunciado, ele falou que o número racional é uma razão, porque aqui ó, é uma razão, é um número dividido por outro, e que o B, que é esse daqui de baixo, ó, não pode ser nulo. Por isso que tem esse Z com esse asteriscozinho aqui. Não podendo ser nulo, então ele quer dizer que ele não pode ser zero. Em cima dessa definição, nós temos que o conjunto dos números racionais é composto por todas as frações de A por B. No caso, um número dividido por outro. Em que A é um número inteiro, no caso aqui eu tenho um exemplo de 3/7 e 1/5. E B é um número inteiro diferente de zero. Não pode ser zero. Se colocar zero aqui embaixo, não vai existir essa fração. Não vai existir esse número racional. Aí aqui eu coloquei o exemplo 3/7 e 1/5. Aqui eu tenho duas razões, duas frações. Dois números racionais. Aqui eu coloquei outros exemplos. Temos 6 sobre 11, 2 inteiros de 5/7. No caso aqui, esse 2 está multiplicando com essa fração. 5 menos 12/5, 12 sobre 5. Aqui também já é uma operação, ó, de um número inteiro pela uma fração. Aqui nós temos 2,34, que também é um número racional, porque para mim chegar nesse número aqui antes era uma fração. Aqui eu tenho divisão, ó, de duas frações, 4/3 dividindo por 1/7. Aqui eu tenho uma operação da adição de fração, 1/2 mais 1/3. E aqui eu tenho 3 vezes 2/5. Então, uma multiplicação, né? De 3 inteiros por 2/5. Aqui são exemplos de números racionais que a gente tem. Como vocês estão vendo, todos envolvendo frações. Então, o número racional é uma fração. Aqui, para a gente reconhecer os termos da fração, nós temos aqui, ó, mostrando essa pizza aqui, né? Um inteiro. Ela foi dividida em 4 partes e ele transformou nessa fração aqui, ó, 3/4. 3, né? Que ele consumiu e 4 que foi o todo que ele dividiu, né? Então, o 3 aqui representa o numerador e o 4 o denominador. Essa fração 3/4 aqui, ó, é referente, ó, ele pintou aqui, ó, que o nenenzinho, né, o bonequinho aqui tá segurando.
né? Desse um todo aqui, ó, ele transformou nessa daqui, ó. Consumiu 3, né? Que foi o numerador do um todo que ele tinha dividido em 4 partes, né? Então, o bonequinho aqui, ó, tá segurando a representação dessa fração aqui, 3/4, ok? Os tipos de fração. Nós temos fração própria. O que é a fração própria? São frações em que o numerador é menor que o denominador. O exemplo aqui, eu tenho um exemplo aqui, 2/7, 2/7, certo? Então, quando o numerador vier menor do que o denominador, então eu digo que essa fração é uma fração própria. A fração imprópria é quando o numerador é maior, representa um número maior que o inteiro. No caso, o numerador for maior do que o denominador, então aqui eu vou ter uma fração imprópria. A fração aparente são frações em que o numerador é múltiplo ao denominador. No caso, dá para me dividir o numerador pelo denominador, né? Vai dar para me dividir um pelo outro e vai dar um resultado. Então, aqui tem um exemplo, 6 dividido por 3, que deu 2. E a fração mista é constituída de uma parte inteira e uma fracionária representada por um número misto. No caso aqui eu tenho 1 de 2/6. Então, no caso, né, eu tenho uma parte inteira como uma fração. Então, aqui eu digo que é uma fração mista. E aqui a gente vai iniciar as operações com fração. A primeira é a adição. Quando nós tivermos frações que tem o mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Se as frações, né, a soma das frações estiver com denominadores diferentes, nós iremos fazer o MMC dos denominadores, ok? Vamos ver um exemplo. Aqui eu coloquei 6/15 mais 5/15, né? 6/15 e 5/15, igual a 11/15. Como os denominadores aqui são iguais, repeti e somei 6 mais 5 deu 11. Aqui no segundo exemplo, os denominadores são diferentes, ó, 5 e 3. Eu tenho a fração 2/5 e 7/3, né? Somando. Então, como os denominadores são diferentes, eu vou fazer um MMC. Então, peguei o MMC de 5 e 3, que deu 15, e calculei, ó. Divide denominador com denominador, o resultado multiplica pelo numerador. Por último é que vocês vão somar. Então, vamos lá. 15 dividido por 5, 3. Né? Coloquei aqui em cima, 3 vezes 2, repetindo. 15 dividido por 3, 5. Coloquei aqui, 5 vezes 7. Então, repete o 15 embaixo, ó. Aí, multiplica aqui. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Repeti o 15 e somei. 6 mais 35, 41. Então, denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. Denominadores diferentes, faz o MMC e faz o cálculozinho, né? As operações. Divide o MMC que deu, divide por cada denominador de cada fração, o resultado multiplica pelo numerador. Depois você soma o numerador e fechou o resultado. Na subtração é a mesma forma, certo? Subtração de fração com denominadores iguais, repete e subtrai. 5 menos 3, 2. Ficou 2/8. Aqui, se você quiser reduzir mais ainda a fração, é só simplificar, né? Simplificar por 2 dá 1/4. Aqui
Aqui eu tenho a subtração de frações com denominadores diferentes, faz a mesma coisa. O MMC, aí divide e multiplica. 3 vezes 3 deu 9, 24 dividido por 3, 24 dividido por 3, 8, 8 vezes 1, 8. Então, fica 9 sobre 24, menos 8 sobre 24. Aqui embaixo, ó, ficou igual, repete e subtrai em cima, ó, 9 menos 8, 1, certo? Então, soma e subtração de fração com o mesmo denominador, repete o denominador e soma ou subtrai, né, os numeradores. E se for denominadores diferentes, faz o MMC primeiro, ok? Na multiplicação, se nós temos multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. No caso aqui eu tenho 2/3 vezes 1/7. Então, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 7, 21. Certo? Aqui eu tenho 8 vezes 3/5, né? Uma fração mista. Então, multiplica esse 8 vezes 3, que deu 24, e o denominador, que é o 5 aqui, você repete. Então, fica 24 sobre 5. Multiplicação de fração. Se for fração com fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E se for uma mista, você pega um número, multiplica pelo numerador e repete o denominador. A divisão, né? A nossa última operação. A divisão, você tem duas formas dela aparecer, né? 3 formas dela aparecer pra gente, né? A primeira aqui, ó, fração e números naturais. Multiplica a fração pelo inverso desse número. No caso, eu tenho uma fração dividido por um número natural, que é 4. Aqui eu tenho 3/5 dividido por 4. Então, a fração e número natural, né? A primeira regrinha, repete a primeira fração, que é 3/5, vezes, você vai inverter esse 4. Aqui é 4 sobre 1, ele vai ficar 1 sobre 4. Certo? Quando vem só o número natural aqui, a gente diz que aqui embaixo dele vale 1. Então, você inverte, vai ficar 1 sobre 4. Que ficou a mesma operação que da multiplicação, né? Da anterior. Para você calcular divisão de frações, você sempre vai trocar a divisão pela multiplicação. Aí, no caso, 3 vezes 1, 3, 5 vezes 4, 20. Ah, mas a minha fração é dividindo uma fração pela outra. Ó, pode vir dessa forma aqui, uma do lado da outra, ou aqui, ó, uma sobre a outra. Certo? Uma pela outra, né? Então, os 3 estilos aqui, né, que nós temos de divisão de fração. Certo? Quando vem fração por fração, a mesma coisa. Repete a primeira fração e inverte a segunda. Certo? E lembrando, não esqueçam, quando vocês forem fazer esse processo, vocês vão trocar esse sinal de divisão, ó, pelo da multiplicação. Ok? Aí você aqui, nós temos 2/3 dividindo por 4/9, né? Aí eu inverti aqui, ó, coloquei, repeti 2/3, o sinal de divisão coloquei multiplicação, e aqui 4 sobre 9 ficou 9 sobre 4, inverti a fração, né? Aqui vocês podem olhar os números comum um com o outro, se dá para simplificar, ou então você pode multiplicar normal, do jeito que a gente fez aqui, ó, 2 vezes 9, 18, e 3 vezes 4, 12. E no finalzinho lá, né, vai ficar 18 sobre 12, você simplificar. Ou você simplificar logo aqui, ó. A gente pode pegar 2 por 4, né, dá para dividir eles, ó, por 2. Aí aqui 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Aqui o 3 e o 9, ó, são comum, dá para dividir um pelo outro. Aí 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1.
Então, ficou a fração 1 sobre 1 vezes 3 sobre 2. Então, fica 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Aqui, ó, é a mesma coisa. Eu tenho 2 terços dividindo 1 sobre 9. 9, né? Então, eu faço a mesma coisa. Eu pego a primeira fração, repete. Fica 2 terços dividindo, né? Eu vou tirar uma de cima da outra e vou botar do lado. Aí, coloca 1 sobre 9. Ou, se você não quiser fazer esse passozinho aqui, você já quiser vir pra cá, invertendo, também pode. Fica 2 terços vezes 9 sobre 1. Aí, aqui você multiplica, ó. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 1, 3. Aqui dá pra dividir um pelo outro, ó. Certo? Então, é uma fração aparente, né? 18 dividido por 3, 6. Certo? Então, aqui é a operação de divisão de frações. Tenham cuidado nessa troca, né? De você inverter a segunda fração. E não esqueçam, troca o sinal da divisão pelo da multiplicação. E pra gente encerrar, eu deixo essa mensagem para vocês. Hoje estamos vivendo no mundo da tecnologia, né? Por isso que eu coloquei essa mensagem no final. Espero que vocês tenham bons estudos, se dediquem e realizem as atividades indicadas. Bons estudos a todos!